Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Americana inicia neste momento a sessão solene em comemoração ao aniversário de 144 anos de fundação de Americana e abertura oficial da exposição Americana, Terra da Minha Raiz. A solenidade foi motivada por requerimento de autoria do presidente desta casa, vereador Luiz da Roda Bem, e faz parte da programação especial de aniversário da cidade, realizada em conjunto entre Câmara, Prefeitura Municipal de Americana, historiadores independentes de Carioba, Associação Prosa Cariobense, Instituto Cultural Monsenhor Nazareno Maggi e Instituto dos Arquitetos do Brasil, Núcleo Americana. Nós agradecemos a apresentação do músico saxofonista Marcelo Lubac, que abrilhantou a recepção aos convidados desta noite. Para dar início aos trabalhos, passaremos à composição da mesa, convidando inicialmente o presidente desta Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Luiz da Roda Bem. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Americana, Omar Najar. O excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Americana, Roger Williams da Fonseca. A secretária-geral da Câmara Municipal de Americana, senhora Juliana Nandim de Camargo Seco. O cidadão emérito e autor do hino municipal de Americana, senhor Ivanfli Bueno Quirino. E representando os historiadores independentes de Carioba, o senhor Jefferson Bocardi. Convidamos para ocuparem seus lugares nas bancadas os vereadores. Vereador em exercício, professor Ângelo Girardi. Vereador Walter Amado. Vereador professor Padre Sérgio. Vereador Tiago Brock. Vereador Tiago Martins. E vereador Wellington Rezende. Todos podem se sentar, todos da mesa, os vereadores. Registramos e agradecemos as presenças do secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, senhor Schaller Peter Cornacchione, do secretário de Assistência Social, pastor Ailton Gonçalves Dias Filho, representando o secretário municipal de Meio Ambiente, o chefe de gabinete da secretaria, senhor Francisco de Barros, o vereador da 10ª e 16ª legislaturas, senhor Moacir Romero, a cidadã emérita Thaís Rilo de Andrade, instrutor do tiro de guerra 02045 de Americana, primeiro sargento Hugo Leonardo Trajano Leal da Silva, o diretor técnico do DAI de Americana, Luiz Antônio Souza Neto, a vereadora da 15ª legislatura, cidadã americanense, senhora Divina Bertalha, e também representando a Secretaria de Administração, o senhor Eduardo Espila, que muito contribuiu para a execução de todo esse trabalho que teremos na noite de hoje. Honrados com o convite, justificaram a ausência os vereadores Geraldo Fanali, Juninho Dias, vereador Marco Antônio Alves Jorge Juquim e o presidente do Sinditec, senhor Dilésio Ciamarro. Todos encaminharam o ofício a esta casa e serão entregues ao presidente da solenidade. Com a palavra, então, para a abertura oficial dos trabalhos, o excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, vereador senhor Luiz da Roda Bem. Declaro aberta a sessão solene em comemoração ao aniversário de 144 anos de fundação de Americana e a abertura da exposição Americana, Terra da Minha Raiz. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convidamos a todos que puderem, para em pé, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
da igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nós convidamos para que todos permaneçam em pé e convidamos o quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Americana para que se posicione para a execução do hino municipal de Americana. Quarteto de cordas que é composto por Álvaro Peter Levitz, Paulo Celso Souza, Gilmar Galucci e José Marcelo da Silva. Aproveitamos para registrar também e agradecer a presença do secretário municipal de administração, senhor Eduardo Flores.
Agradecemos o quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Americana pela execução do hino de Americana. Todos podem se sentar. Nós gostaríamos de registrar e agradecer também as presenças do presidente da Associação Prosa Cariobense, a presidente Suzete Volpado Stock, presidente do Instituto Cultural Monsenhor Nazareno Maggi, José Eduardo Milani, que também é funcionário da Câmara Municipal de Americana, representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Núcleo Americana, Ellington Scorpelli, e demais membros dos historiadores independentes de Carioba, Elizabeth Carla Guedes, Gabriela Simonete Trevisan e Mariana Spaulucci Feltrin. Todas essas entidades são co-organizadoras de toda a programação especial em comemoração ao aniversário de Americana, que está sendo realizada nesse mês de agosto. Agradecemos, então, mais uma vez a presença do Quarteto de Cordas e lembramos que este hino de Americana fala: Americana, terra da minha raiz, cidade e trabalho, orgulho desta nação. As estrofes do hino municipal de Americana ilustram com precisão as belezas da nossa cidade e ajudam a contar a história do nosso município. Neste ano de 2019, comemora-se 25 anos da oficialização do hino de Americana, instituído por decreto municipal de 1994. Convidamos, então, neste momento, para usar a palavra, o autor do hino de Americana, cidadão emérito, o senhor Ivan Fli Bueno Quirino, para se dirigir aqui à tribuna e falar um pouco sobre a composição do hino da nossa cidade e o que o inspirou na criação dessa obra. Senhor Ivan Fli, se o senhor puder usar a palavra aqui da tribuna. Opa. Ok? Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, vereadores. Estou vendo aqui alguns amigos e um ex-professor meu da Escola Silvino. Estou muito feliz. Vereador Sérgio. Quero também registrar aqui a presença da Divina Bertalha, né? Também uma grande amiga da gente. Sempre trabalhou, sempre prestou bons serviços aqui na cidade de Americana. Bom, é assim, sou nascido em Carioba, com muito orgulho. A minha vida foi música, desde criança, desde menino. O meu pai já tocava violão, né? Minha mãe cantando, meu irmão no acordeon. E a gente ia tocar no quarto. E lá no quarto tinha aquela penteadeira antiga, que existia a penteadeira, né? Que tinha aquele espelho na frente. Então, meu pai tocando violão, minha mãe cantando, eu sentava naquela penteadeira, com as escovas da minha mãe, e fazia uma bateria lá. Bom, conclusão, risquei toda a penteadeira da minha mãe, né? E foi assim a minha vida, foi desde pequenininho já ouvindo música, ouvindo boas músicas, né? Fui crescendo, fui participando também de eventos aqui na cidade, eu com o meu irmão e meu pai também. E chegou a época de eu ir para o serviço militar, fazer o serviço militar. Fiz Pirassununga, Força Aérea em Pirassununga. Também participei da banda lá de Pirassununga. Voltei para cá, para Americana, continuei na minha vida de música. Eu respiro música, né? Hoje sou músico da banda municipal Monsenhor Nazareno Maggi, atuo como percussionista. E outra coisa, eu sempre participei de festivais de música popular brasileira, né? Estive em Águas de Lindóia, o único representante da cidade de Americana estava em Águas de Lindóia com a minha música. Sou eu que estava lá representando a Americana. Não ganhei o festival em primeiro lugar lá, mas peguei o prêmio de melhor intérprete, representando a Americana. Vim participando de vários festivais. Em 1986, recebi o prêmio de primeiro lugar aqui no Festival de Música Popular Brasileira, na época do senhor prefeito Carrol Meneghel. Peguei em primeiro lugar, o prêmio de primeiro lugar. Em 87, novamente participei aqui no Teatro de Arena, no nosso Teatro de Arena, que é Americana. Pegamos em segundo lugar o festival de 1987. E foi assim a minha vida, foi música. Hoje, estou tocando na banda municipal Monsenhor Nazareno Maggi, onde eu me orgulho muito, né? Que a nossa banda aqui de Americana é referência aqui na cidade e na região. E temos também aí no CCL a nossa escola de música, Heitor Villa-Lobos, né? Temos vários professores lá, de violino, violão, flauta, né? Vários instrumentos, saques.
Então, para quem quiser aprender música, totalmente gratuito, é só se inscrever lá na Secretaria da Banda Municipal, lá no CCL. Então, a minha vida foi assim. Em 1993, comecinho de 93, abriu aquele concurso para participar do hino de Americana, do concurso do hino de Americana. Até então, a Americana não tinha hino. As pessoas sempre cantam aquela música que era da Fidan, que acham que é o hino da Americana, mas não é. Aquela que... Despertai, Americana, alvorada já soou. Despertai, ó povo varonil, Americana, coração do meu Brasil. Por sinal, é muito lindo esse hino também, mas é o hino da Fidan. Muitas pessoas aqui não sabem, né? Bom, 93, abriu o concurso do hino, eu me inscrevi. Né? Nós éramos em 12 elementos que se inscreveu no concurso do hino. Teve a primeira prévia, foi dispensado 6 elementos, ficamos em 6 para participar aqui no Teatro Municipal, em 1993. Eu tive a honra e a graça de receber o prêmio de primeiro lugar do hino de Americana, com muito orgulho. Eu acho que eu tenho que fazer ainda muito mais por essa cidade. Nós temos que fazer muito mais por essa cidade. É isso aí. Então, a minha vida é música. Muito obrigado, gente. Em comemoração aos 25 anos de instituição do hino de Americana, eu convido, então, neste momento, o senhor Ivan Fli Bueno Quirino, que se dirige aqui à frente da mesa, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, o senhor Luiz da Rodabem, e o prefeito de Americana, o senhor Omar Najá, para a entrega de uma homenagem. Em comemoração aos 25 anos de instituição do hino de Americana, recebe neste momento o senhor Ivan Fli Bueno Quirino, autor do hino de Americana, uma homenagem das mãos do presidente da Câmara, vereador Luiz da Rodabem, e do prefeito de Americana, senhor Omar Najá. Os senhores podem retornar aos seus lugares. E acompanharemos agora, em vídeo, uma versão resumida do documentário 27 de agosto, produzido pela TV Câmara, que conta a história da fundação de Americana. Os primeiros registros sobre a ocupação do território de Americana datam final do século XVII. E foi nesta área, conhecida como Fazenda do Salto Grande, que deu início à história de Americana. Toda essa propriedade pertencia ao município de Campinas e era uma sesmaria. As sesmarias eram parcelas de terras doadas pela coroa portuguesa a pessoas que se estabeleciam em uma localidade e realizavam benfeitorias, como a construção de estradas, o cultivo de lavouras e a construção de residências. Então era um processo de povoação que nós tínhamos inserido aqui na nossa região a partir do século XVII, do século XVIII, perdão, e do século XIX. De 1866 a 1867, após a Guerra Civil dos Estados Unidos, imigrantes norte-americanos sulistas se refugiaram e se instalaram em vários pontos da região, para refazerem suas vidas como agricultores. Eles trouxeram novas técnicas de cultivo, como o arado e o trole, e também o plantio da melancia. Nós tivemos aqui uma faceta de imigrantes italianos
alemães, portugueses, enfim. Todo quanto foi tipo de raça americana, a Vila Americana recebeu de braços abertos. Sim, os portugueses e também os afrodescendentes que vieram escravizados da África, que participaram da construção do museu, hoje Museu de Salto Grande, que era o Solar Vilela. E foi aí que, então, a Americana começou esse núcleo de 1875. A data precisa do surgimento das primeiras construções do povoado é desconhecida até hoje pelos historiadores. Mas o marco fundamental para o surgimento foi a inauguração da Estação Ferroviária de Santa Bárbara, em 27 de agosto de 1875. O ato contou com a presença do imperador Dom Pedro II e do conde Gastão de Orleans, marido da princesa Isabel. Era formado, assim, o primeiro núcleo habitacional de Americana. E a Fazenda Machadinho, ela dava uma volta para onde é o Guaicurus e vem até a Praça Basílio Rangel. E a Praça Basílio Rangel saiu bem em frente à estação que hoje nós temos aí. O ano de 1875 também ficou marcado pela chegada da primeira tecelagem em Carioba, fundada pelo confederado William Houston, associado aos irmãos fazendeiros Antônio e Augusto de Souza Queiroz. Então a tecelagem ela vai ser vendida dos irmãos Souza Queiroz para os irmãos Wilmont, que vai funcionar aí até o final do século XIX. Depois Carioba vai entrar em falência e vai ficar fechada até 1901, que é quando o comendador Miller fica sabendo desse leilão, vem conhecer Carioba e vai arrematar Carioba em um leilão do Banco do Brasil em 1902. Quando foi 1902, ele já estava com a fábrica e a família residindo já no bairro de Carioba. E ali ele deu um impulso muito grande. Falar de Carioba é falar de uma cidade que nós não temos nem condições. Então, Carioba foi uma das situações históricas de Americana que foi mais conhecida do que Vila Americana em certa época. E a Americana recebeu uma comitiva de italianos que vieram e se alojaram lá na fazenda do Salto Grande. Em 1887 eles trazem a imagem de Santo Antônio. Em 1890 eles constroem a primeira capela dentro das terras de Salto Grande, que ainda hoje está conservada lá onde é a Santista. Os norte-americanos também trouxeram a sua influência religiosa aqui para a nossa região, né? A primeira igreja mesmo da cidade americana foi a igreja presbiteriana, que hoje ela está ali entre a rua 7 de setembro e a 12 de novembro. Após a inauguração da fábrica de Carioba, muitas outras pequenas tecelagens começaram a surgir em Americana, iniciando assim o desenvolvimento da indústria têxtil na cidade. E com a introdução da FIDAN depois, começaram então maiores os movimentos que São Paulo trazia para cá. A década de 30 foi o auge do desenvolvimento de Americana. A família Miller Carioba teve grande influência na história da vida política e industrial de Americana. A cidade estava crescendo. Grandes obras, como a da Igreja Matriz de Santo Antônio, estavam em pleno vapor. Na década de 50, Americana já era conhecida como Princesa Tecelã pela grande quantidade de fábricas e o pioneirismo na fabricação de tecidos de raião. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelo rápido desenvolvimento da cidade, como a abertura de ruas e avenidas e a instalação de grandes empresas, fazendo com que muitas pessoas viessem de outras cidades e estados à procura de emprego e moradia. Eu me lembro na época, quando meu pai era prefeito, pedindo para as pessoas que procurando emprego, com uma Kombi, chamando o pessoal para trabalhar, porque faltava mão de obra. A inauguração de grandes obras marcou o crescimento de Americana na década de 70. Entre 1976 e 78, foram entregues para a população obras como o Viaduto Centenário
estações de tratamento de água e esgoto, creches, praças, áreas esportivas e escolas. A cultura e o lazer eram muito fortes em Americana. A cidade chegou a ter 7 cinemas, além de parques, campeonatos esportivos. A década de 80 também foi marcada por grandes obras, entre elas a inauguração do Parque Ecológico, a reconstrução da Ponte da Estrada Carioba, Sobrado Velho e ainda a reinauguração da Guarda Municipal de Americana. Com o declínio da indústria têxtil, Americana se transformou, destacando-se em outros setores de produção, como metalúrgico, químico e alimentício, além de se tornar um importante polo de serviços e ponto estratégico de logística, graças à sua localização privilegiada. Agora, a Americana sempre foi uma cidade pujante, uma cidade... E o povo dizia que a Americana era uma cidade que recebia os seus habitantes com muito amor, carinho, e por isso que ela ganhava as graças de Deus de produzir tudo isso. E esse exemplo faz com que todos nós tenhamos dentro da nossa família, da nossa casa e, acima de tudo, dentro de nós mesmos. Essa é a Americana que eu olho. Nós reforçamos o convite que o documentário 27 de agosto pode ser assistido em sua versão completa no site da Câmara Municipal de Americana e também no canal da Câmara no YouTube. Dando sequência, ouviremos agora a palavra do representante dos historiadores independentes de Carioba, senhor Jefferson Bocardi, para falar sobre registros históricos da nossa cidade. Boa noite a todos. Cumprimentamos o excelentíssimo senhor prefeito Omar Najar, o presidente dessa casa, Luiz da Roda Bem. Antes de iniciar a minha fala, vamos apresentar um pouco do que é os historiadores independentes de Carioba. Nós somos um grupo formado por 4 historiadores que surgiu na cidade americana em 2017, com o intuito de trazer de volta a pesquisa histórica sobre a história de Americana, que já estava um pouco esquecida em nosso município. Então, dessa pesquisa vai surgir um artigo que foi publicado no mês passado, Americana SP, uma história entre rios. Quem quiser conhecer mais, ele está disponível em PDF na revista Resgate, do Centro de Memória da Unicamp, que foi publicado no mês passado. Estamos vivendo também na cidade a segunda Semana do Patrimônio, e convido a todos a participarem da nossa palestra na próxima quinta-feira, no plenarinho aqui da Câmara Municipal, Sepulturas que Falam, um olhar histórico sobre o Cemitério da Saudade, porque além dessa pesquisa histórica, o nosso grupo também promove palestras de conhecimento histórico, e nós temos esse ano lançado lá no Cemitério da Saudade um roteiro histórico dentro do Cemitério da Saudade, contando essa história da cidade a partir das pessoas que estão sepultadas lá naquele cemitério. E também, no dia 31 à tarde, às 2 horas no SENAC, Patrimônio e Memória, Patrimônio e Memória, um estudo sobre a história de Americana. Bom, meu nome é Jefferson, sou membro dos Historiadores Independentes de Carioba, grupo que represento nesta solenidade. Também fazem parte deste coletivo autônomo e independente as historiadoras Elizabeth Carla Guedes, Gabriela Simonetti Trevisan e Mariana Spaulisso Feltrin. Proponho com essa fala uma breve reflexão sobre a história de Americana e a construção da sua narrativa. Hoje, estamos comemorando 144 anos da fundação da cidade, que se deu em 27 de agosto de 1875, com a inauguração da estação de Santa Bárbara. Na ocasião, o imperador Dom Pedro II passa pelo município a bordo da sua locomotiva baronesa.
junto com a sua comitiva rural. Porém, a formação do território que compreende hoje a nossa cidade extrapola os limites do antigo núcleo urbano criado em torno da estação, chamada de Vila dos Americanos pelo capitão Inácio Correia Pacheco. O nome remete à imigração norte-americana, confederados que povoaram a região a partir de 1866. Também é no último quarto do século XIX que os imigrantes italianos chegam à fazenda Salto Grande, então propriedade de Francisco de Campos Andrade. Os vestígios da imigração italiana podem ser percebidos na cidade até os dias atuais, fato notado pelos nomes de bairros e por vestígios patrimoniais, como Sobrado Velho, a Basílica de Santo Antônio e a Igreja Matriz, dedicada ao mesmo santo. Após o 27 de agosto de 1875, houveram outras duas datas importantes para a consolidação do município de Americana. Costumo dizer também que Americana é uma cidade pedagógica. Se você está vindo da Avenida Antônio Lobo, do Mercadão para a estação, a primeira rua é o 30 de julho e a segunda rua é o 12 de novembro, respectivamente, as duas datas importantes. No dia 30 de julho de 1904, é criado o Distrito de Paz de Santo Antônio de Vila Americana, pertencente à cidade de Campinas. E no dia 12 de novembro de 1924, a emancipação política de Americana. Então, Americana se torna um município de Vila Americana. É importante salientar, todavia, que se os imigrantes confederados e europeus são quase sempre protagonistas no imaginário dos cidadãos, quando falamos da história de Americana, é porque uma série de lacunas e esquecimentos ocorreram em relação a outras populações. Igualmente importante para a nossa história e a formação territorial e populacional que se deu anteriormente a 1875. Aqui nos referimos a poceiros e sesmeiros, que já no século XVIII haviam fixado com produção de cana-de-açúcar na região entre os rios Jaguari e Atibaia, utilizando-se da mão de obra de escravizados. Portanto, percebemos que a ocupação local tem início com portugueses e seus descendentes, bem como a população de cativos africanos e já nascidos no Brasil. Quando ocorre a chegada dos norte-americanos confederados em nossa região, firmando propriedade onde nós conhecemos hoje como Zona Central de Americana, já existia uma série de fazendas agrícolas com seus respectivos escravizados. São questionamentos como esses que conduzem ao trabalho dos historiadores independentes de Carioba, tendo em vista a contribuição desses e outros sujeitos históricos para a formação política, social, cultural e econômica de Americana, lançamos-nos o desafio de construir uma pesquisa histórica baseada em fontes e metodologias e nos propomos dar visibilidade de uma forma crítica às múltiplas narrativas sobre a história da nossa cidade. Diante de nossas pesquisas, deparamos-nos com documentos contrastantes, diante da historiografia, em especial acerca da Fazenda Salto Grande, marco na história da cidade. Concluímos, então, que sua propriedade não era da família Teixeira Vilela, mas da família de Francisco de Campos Andrade. Vocês puderam observar que no documentário apresentado, que foi gravado anos atrás, ainda falávamos que o solar era da família Vilela. Com o lançamento do nosso artigo, então, a Americana SP, Uma História Entre Rios, concluímos que o sobrado do casarão de Salto Grande pertencia à família de Antônio Camargo Penteado desde 1812, contando com registros em inventários aí do século XIX. Quem quiser saber mais detalhadamente sobre isso, nosso artigo está lá na página do CMU da Unicamp, na revista Resgate, que eu tive a oportunidade e o prazer de entregar uma cópia para o nosso prefeito Omar Najar. Portanto, diante dessas breves reflexões, é necessário ressaltar que a história de Americana não se fundamenta apenas na narrativa criada em torno da estação de Santa Bárbara, baseada nas imigrações norte-americanas e europeias do núcleo urbano. Buscamos ressaltar aqui a existência de um núcleo rural organizado existente desde o século XVIII. Assim, a data do 27 de agosto de 1875 traz uma escolha de perspectiva.
sobre a história. Contudo, reforçamos a importância desse dia para a reflexão sobre o nosso passado, sobre os nossos patrimônios e sobre os aspectos que conformam a história americanense que decidimos narrar. Muito obrigado a todos e boa noite. Nós registramos e agradecemos a presença do vereador Rafael Macris e registramos a justificativa de ausência do vereador Tiago Martins, que, por conta de outro compromisso que já possuía agendado, precisou se ausentar antes do encerramento dessa solenidade. Nós passaremos agora, então, ao uso da palavra pelos vereadores e demais autoridades para suas saudações. Pedimos que todos respeitem o tempo de 3 minutos para o bom andamento da solenidade. Eu passo a palavra inicialmente para o vereador em exercício, o professor Ângelo Girardi. Ligou? Eu cumprimento, em nome do excelentíssimo prefeito de Americana, Omar Najjar, todos os componentes da mesa, cumprimento os vereadores e cumprimento o público aqui presente. Eu só tenho que agradecer, eu tenho uma gratidão enorme pela cidade de Americana, porque eu nasci aqui. E eu lembro de tudo aquilo que aconteceu, do primeiro prédio que saiu, o mercado municipal quando foi construído, e eu ia na Praça Basílio Rangel com meu pai assistir um show de música, e também comecei a gostar de política porque ele me levava em comícios, e um deles foi o do Jânio Quadros, por isso que eu guardo muito de Americana. Então, eu desejo essa cidade que continue sendo essa cidade acolhedora, uma cidade que eu nunca vou sair daqui. E outra coisa, olhando o vídeo, uma tristeza. O desaparecimento do casarão, da casa do prefeito Antônio Zanaga, e Carioba também, com aquela estrada de bambus. Isso me deixa um pouco triste, mas Americana é uma cidade acolhedora, e que eu vou ficar sempre aqui. Obrigado a todos e parabéns, Americana. É duro falar. Com a palavra para a sua saudação, o vereador Walter Amado. Boa noite a todos. Em nome do prefeito Omar Najjar, eu cumprimento todas as autoridades presentes. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade aqui de estar aqui nessa data festiva. E vou contar um pouquinho da história de como que a gente chegou até a Americana e como que a Americana surgiu na nossa vida. Meu pai trabalhava na usina Havaiandava, em Barbosa. Inclusive a família do vereador Wellington também é de lá. Nascemos em Penápolis porque não tinha hospital em Barbosa na época. E aos meus 7 anos, a usina de Havaiandava, ela seria transferida para a cidade de Promissão. E o meu pai, como era funcionário público da CPFL, ele tinha algumas opções de cidades para ser transferido para continuar trabalhando na CPFL. E o meu pai escolheu a cidade de Americana. Até na época, eu falei até para minha mãe, mãe, mas a gente tem parente lá em Americana? Falou, não. Falou, por que o pai escolheu justamente a Americana? Seu pai, ele pesquisou todas as cidades do estado de São Paulo, onde tem usinas hidrelétricas, e a cidade que ele melhor foi indicado foi a cidade de Americana. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai tinha um Fusca, nós viemos pela Anhanguera, e na Baixada do Rio Piracicaba, ele viu de longe aquela ponte do Arco, e ele foi freando, segurando o trânsito, para tentar passar bem no meio do arco, porque ele era bem zeloso, ele morria de medo de passar junto com um caminhão naquela ponte daquele arco. E passou naquele arco e entrou já na Goodyear. Aí ele entrou na Goodyear assim, nós chegamos num povoado, aquele monte de bambu, padre, um cheiro esquisito. Aí eu falei para minha mãe, realmente o pai é doido. Onde a gente veio parar, né? Aí perguntamos ali onde ficava a usina termoelétrica, que era para onde meu pai tinha sido transferido. E graças a Deus, como foi falado aqui, a cidade de Americana
É uma cidade muito, mas muito acolhedora. Nós nos sentimos em casa, criamos famílias aqui, os meus irmãos, eu, os meus filhos, os meus sobrinhos são todos americanenses. E é um orgulho tremendo. Até inclusive na época o meu irmão chegou, ele era o mais velho, já foi direto para a escola Alcindo Soares do Nascimento, que tinha a escola industrial. Já fez o curso com o seu Walter, um senhorzinho que até encontrei com ele na rua nos últimos tempos aí. Foi o professor de torno mecânico do meu irmão. E um orgulho, minha mãe se aposentou na cidade Americana. E hoje, mesmo nascido em Penápolis, hoje eu me sinto um americanense. Dando trabalho para o prefeito, né, prefeito? Mas estamos aí, trabalhando bastante e acreditando muito nessa cidade, que tem uma linda história, uma linda história. E parabéns a todas as pessoas que contribuíram para essa linda história que hoje a Americana tem e que terá, e eu acredito muito nisso. Fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra para a sua saudação, o vereador professor Padre Sérgio. Uma boa noite a todos que estão aqui. Na pessoa do senhor prefeito, cumprimento toda a mesa. E fico feliz, Ivan Fli, de te reencontrar aqui. A Americana, seguindo a linha do Walter, chegou na minha vida em 1970. Seu pai, Omar, era o prefeito. E havia uma polêmica, porque abriu a Fernando de Camargo e a Avenida Silos. E a pergunta ficava, por que não derrubou o prédio que começa na Fernando de Camargo? Mas hoje a gente vê a importância dessas avenidas no coração de Americana. E trabalhei 10 anos em fábricas de tecido. Depois resolvi estudar e não parei mais. E a gente estuda até hoje, né, Luiz? Cada semana eu trago textos aqui sobre inovações, sobre desenvolvimento, sobre acontecimentos pelo Brasil afora, que se a Americana quiser adotar, é só nos acompanhar. E fui estudar pela igreja, me tornei padre da Diocese de Limeira, em 1988. Fui ordenado no Ginásio de Esportes São Vito, uma região que eu cresci, e trabalhei 33 anos no governo do estado de São Paulo como professor. Comecei lá no Silvino, terminei aqui no Matos Gobo ano passado, e no Pink. E sou muito feliz. Nunca pensei numa carreira política, mas foi 2 companheiros que no cartório de registro me pediu para que eu prestasse meu nome para ser candidato a vereador. Eu, brincando com eles, disse, se servir, pode usar. E estou aqui importunando um pouco, né, Roda Bem? Mas a política é isso, é a arte de fazer o bem para a cidade. E tenho essa tristeza do professor Ângelo, porque a gente ia de bicicleta lá em Carioba tomar sorvete, professor Ângelo. E depois era um prazer passar naquela estrada de bambus, aquele túnel de bambu, né? Que não existe mais. E Carioba não existe mais também, né? E a gente brincava lá embaixo no rio, e tinha desde naquela época, esse cheiro que o Walter falou, e que hoje 2 torres gêmeas, né, estão bem altas para colocar o cheiro bem acima da nossa atmosfera. Mas o que eu quero ressaltar de Americana é essa cidade acolhedora. Hoje mesmo eu encontrei com uma mãe buscando a criança na creche do Nordeste e a outra da Bolívia. Nos dias de hoje, a Americana continua atraindo
famílias. E então, que a gente tem esse coração generoso. Eu falava com o pastor Ayrton aí, né? O que nós vamos fazer para diminuir a pobreza, a injustiça, essa situação difícil, essa crise difícil que estamos vivendo? É um desafio que nos coloca hoje a todos, a nós aqui do Legislativo, ao Executivo, ao Judiciário e aos músicos, né? Que com seus mágicos violões nos encantaram e cantaram o hino de Americana. Eu disse para eles ali, os mágicos violões são luzes do corações, porque a música eleva, cura e sara todo o nosso ser. E a nossa vida é para brilhar e ser feliz. Parabéns, Americana. Parabéns a toda a população americana e a vocês que estão nesse plenário dessa noite. Com a palavra neste momento, para a sua saudação, o vereador Rafael Macris. Boa noite, senhor presidente dessa sessão, ex-presidente da Câmara também, vereador Luiz Cesareto. Gostaria de saudar também o prefeito Omar Najar, presente aqui no dia de hoje, vice-prefeito Roger Williams, a todos os componentes da mesa também, o cidadão emérito, seu Quirino, um prazer estar aqui junto com o senhor essa noite. E diga-se de passagem, um dos hinos, se não o hino mais bonito do Brasil, o hino municipal da cidade americana, que eu faço questão de cantar ele completo todas as vezes que toca aqui nesse plenário. Saudar também, representando os historiadores independentes de Carioba, o senhor Jefferson Bocardi, é um prazer também tê-lo aqui, todos os vereadores, gostaria de cumprimentar, e a plateia também aqui presente. Hoje são 144 anos da fundação da nossa querida cidade americana. E gostaria de ser bem breve aqui no meu discurso, mas ressaltar uma das maiores maravilhas que essa cidade tem, que é justamente a sua população. A sua população que no início, logo no início da caminhada aí da cidade, quando ainda era Vila Americana e passou a ser uma cidade consolidada, a nossa cidade americana, foi muito baseada no início dos seus trabalhos no setor têxtil. E o setor têxtil que nós temos cada máquina praticamente um emprego. Isso daí também a gente traz a representatividade da população na qual a nossa cidade cresceu e se desenvolveu com base no trabalho da sua população e das pessoas que aqui vivem. Então, como eu disse, presidente, prefeito, vice-prefeito, a maior preciosidade que essa cidade tem e que essa cidade possui são as pessoas. E são essas pessoas, e eu incluo nessas pessoas aqui prefeito, vice-prefeito, vereadores e principalmente a nossa população, são essas pessoas que estão ajudando a cidade a se recuperar. São essas pessoas que, ao passo que o setor têxtil deixou de ser tão representativo, não só em Americana como no Brasil, ainda é forte, mas existem aí outros tecidos, tecido chinês chegando no país. As pessoas de Americana procuraram outras alternativas para manter a cidade pujante, que foi a prestação de serviços, que foi a parte da metalúrgica, como foi dito aqui. E são essas pessoas que a gente tem que valorizar a cada dia mais. Então, é essa mensagem que eu queria deixar aqui a todos vocês e dizer que eu tenho um sonho, eu tenho certeza que todos vocês aqui têm um sonho também, e principalmente a nossa querida população aqui da cidade americana, quer ver a nossa cidade grande mais uma vez, quer ver a nossa cidade referência no nosso país mais uma vez. Eu tenho certeza que aqui não vai faltar trabalho para isso. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e que nós tenhamos aí uma ótima noite. Muito obrigado. Com a palavra para a sua saudação, o vereador Tiago Brock. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Prefeito Omar Najar, Luiz, presidente da Câmara Municipal, parabéns por essa sessão. Roger Williams, vice-prefeito, Ivan Fli, nosso cidadão
americanense, o Jefferson, Juliana, secretária-geral aqui, em nome da Juliana, cumprimentar todas as mulheres, vereadores. Ouvindo cada discurso aqui, a gente fica realmente emocionado, prefeito. Eu e o Walter, nós tivemos, eu não lembro de outros vereadores, na Americana Conta a Sua História. E lá, a população mais antiga da cidade, contando as suas histórias, as pessoas realmente tiveram uma participação especial. Eu vi pessoas indo a lágrimas, né? Pessoas extremamente emocionadas, porque a nossa história realmente é uma história de invejar outros municípios, prefeito. As pessoas que passaram por aqui, o amor que essas pessoas têm por Americana, e grandes nomes como Tebaldi, o seu pai, o seu Ábido, né? Toda aquela loucura que diziam antigamente, e o padre até comentou com a gente que das aberturas da Fernando de Camargo, mas já era um homem realmente que pensava grande, né? E o senhor também pegou uma cidade complicada e vem realmente desenvolvendo um trabalho de recuperação, e nós temos que reconhecer isso, né? A Americana merece voltar aos trilhos, a Americana tem que estar unida, porque realmente a Americana está no nosso coração. Como o Rafael disse do hino, o hino é muito forte, o hino é muito querido, é um hino que as outras cidades, quando vêm em solenidades aqui, ficam encantados com a beleza do nosso hino, e é um hino realmente comentado. Eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui, prefeito, em Americana. Estudei na escola João de Castro Gonçalves, no João 23. O meu tio Hélio teve a oportunidade de ser vereador aqui com o seu pai prefeito, ser vereador aqui junto com o pai do Rafael, com o Vanderlei Macris, e hoje eu tenho a oportunidade de estar vereador, tentar buscar algo para a Americana e tentar realmente fazer a diferença. Então eu peço que Deus aí abençoe a vida de nós, americanense, das pessoas que não são americanenses, mas têm um carinho gigantesco pela cidade americana. E a Americana é uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem as portas abertas, e é uma cidade realmente que encanta e vai continuar encantando toda a população, toda a pessoa que passar por Americana só vai ter lembranças boas. Obrigado, prefeito, obrigado à mesa, obrigado a vocês que vieram hoje aqui. Parabéns, Americana, 144 anos de vitória. Obrigado, que Deus abençoe a nossa cidade. Com a palavra para a sua saudação, o vereador Wellington Rezende. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentar o prefeito Omar Najjar, em nome dele, cumprimentar toda a mesa, aos nossos colegas, meus colegas vereadores, ao público em casa, aos servidores públicos que estão aqui, às autoridades públicas que estão aqui, secretários. A cidade, ela é feita de pessoas, e as pessoas que participam aqui em Americana, como é o meu caso, são pessoas que vieram para contribuir muito. A cidade hoje ela é pujante na forma que ela está hoje, porque as pessoas contribuíram com o seu trabalho, com o seu dinamismo, sua inteligência e a diversidade, né? O Walter colocou muito bem no começo, eu também vim de outra cidade, não conhecia a cidade americana também. Meu pai veio para trabalhar aqui também, foi uma dificuldade de adaptação, porque eu morava numa cidade muito pequena, que é uma cidade muito maior, já estudando no João 23, cruzava todos os dias, ida e volta da escola a Carioba. Então eu conheço a Carioba todos os dias de passar ali, né? Na época que eu mudei, o Zanaga não existia, né? Então, assim, eu tenho uma história muito grande, morava na usina Salto Grande, conheço a usina muito bem, meu pai era funcionário lá, eu conheço todos os porões, vamos dizer, da usina hidroelétrica, conheço todos os parafusos, como meu pai costumava dizer, porque a gente viveu ali. E a cidade me acolheu, não só a mim, mas minha família. E eu fiz questão, né? Hoje eu tenho minhas filhas, casei com minha esposa, que também não é da cidade, mas lutou muito, né, para chegar aqui com a família. São 10 irmãos, né? Ela tem 10 irmãos, professora aposentada, trabalhou na escola, sempre se dedicou à cidade e continua se dedicando, mesmo depois de aposentada. Então, eu vejo a cidade, hoje estou aqui como vereador para contribuir,
para dar um pouquinho daquilo que a cidade me deu, que é receber eu bem, tratar a minha família bem e dar condições de eu dar subsistência à minha família. Então, esse é um ganho muito grande que a gente tem. E nós temos que retribuir. De que forma? Contribuindo mais ainda em ajudar. Eu acho que, como vereador, nós temos muito a contribuir, né? Ajudar a cidade a crescer mais, conseguir que ela volte a trabalhar com emprego e renda, que é o que precisa, né? Nós temos algumas dificuldades, o prefeito está tentando colocar nos trilhos a situação, não é fácil, a economia no país está difícil, ainda não voltou aos trilhos, então isso dificulta muito. Então, eu quero dar os parabéns, 144 anos, a uma cidade que me acolheu, que me recebeu, a mim e a minha família. Minha mãe mora aqui e adora a cidade. Esses dias eu fui visitar a minha cidade do interior, onde eu nasci, e assim, eu fiquei muito decepcionado, porque a gente compara muito a nossa cidade pujante com uma cidade que não vai para frente. Então, é muito triste. Então, eu dei graças a Deus por eu estar em Americana, porque se eu estivesse lá, talvez hoje eu não teria o futuro que eu tenho hoje. Então, graças a eu estar aqui, a essa cidade maravilhosa, e eu quero deixar meus parabéns por 144 anos de trabalho que essa cidade tem e as pessoas que recebem bem a todos que chegam. Parabéns, Americana, e a todos que estão aqui hoje. Obrigado. Nós registramos e agradecemos a presença do senhor Geraldo Bazanella, organizador do Salão Internacional do Humor Americana, que todos os anos é sediado aqui no saguão da Câmara Municipal, sempre trabalhando junto conosco. Passaremos agora ao uso da palavra pelos membros da mesa para as suas saudações. Inicialmente passo a palavra para a secretária-geral da Câmara Municipal de Americana, senhora Juliana Nandim de Camargo Seco. Boa noite, senhor presidente, prefeito, vice, Ivan Fli, Jefferson, vereadores e público presente. É com muita honra que eu participo dessa solenidade de comemoração aos 144 anos de Americana. A despeito de seus problemas, é uma cidade muito boa para se morar em todos os aspectos. Ela é bonita, é prospectiva, e os responsáveis, né, por toda essa prospectividade são o seu povo e os gestores que essa cidade tem e teve. Cada um, né, dos seus, especialmente os gestores, a seu modo, corroborou para termos uma cidade tão próspera, que com certeza está a caminho de ser uma cidade ideal para se morar. Parabéns, prefeito, porque com a sua gestão, a Americana saiu de uma situação, está saindo, né, de uma situação extremamente complicada e está podendo novamente planejar-se para o futuro. Parabéns aos vereadores, ao presidente da casa, que cada um, né, à sua maneira, também tem contribuído para que a Americana volte a ser expoente dentre as cidades. Parabéns aos servidores da Câmara, Maurício, a Lucélia, Cássia, tem outros aqui, o Barbosa, Jonas, todos, o Júnior, que com muito esforço e dedicação estão fazendo dessa cerimônia uma cerimônia tão bonita. Muito parabéns. Parabéns pela organização, pela exposição, pela produção do vídeo, que com a participação da prefeitura, cedendo o acervo, permitiu que a gente vocês fizessem um trabalho tão bonito. E, mais uma vez, é uma tremenda honra poder fazer parte deste momento da história, estar junto de pessoas tão honradas, tão importantes, o prefeito, o presidente, vice, os vereadores, que têm dedicado as suas vidas para fazer de Americana uma cidade melhor para todos nós. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, obrigada pela dedicação, que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês, para que vocês continuem fazendo esse trabalho e trazendo uma cidade melhor para nós. Muito obrigada. Com a palavra para a sua saudação, o excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal de Americana, senhor Roger Williams da Fonseca. Boa noite a todos. Queria saudar aqui o presidente da casa, o vereador Luiz da Roda Bem, meu companheiro, o prefeito Omar Najar, prefeito guerreiro, como eu sempre digo, a secretária-geral da Câmara, desde a época que aqui eu fui diretor de comunicação, querida Juliana Nandim de Camargo, e em seu nome, em nome da amiga Divina Bertalha, saudar aqui todas as mulheres presentes, cidadão emérito, autor do hino, belo hino municipal de Americana, o Ivan Fli Bueno Quirino, seu hino realmente é sensacional, nota 1000.
representando aqui os historiadores independentes de Carioba, o senhor Jefferson Bocardi, que deu uma aula de história para a gente. Nós que somos americanenses da Gema aí, agradecemos o trabalho incansável que vocês fazem. Agradecer aqui, saudar os vereadores presentes, vereador Rafael Macris, vereador Ângelo Girardi, vereador Padre Sérgio, que deu a minha primeira comunhão lá na paróquia Nossa Senhora do Brasil, vereador Tiago Brock, vereador Tiago Martins, que já não se faz mais presente, o vereador Wellington Rezende e o vereador Walter Amado, aos secretários municipais, aos presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, funcionários da casa, em que eu quero parabenizar aí pela brilhante explanação que vocês fizeram, brilhante documentário e também a exposição que nós vamos abrir daqui a pouquinho. Dizer que eu falo aqui em nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, e trago também um abraço do nosso deputado federal Vanderlei Macris, os deputados que hoje nos representam aí no cenário nacional e estadual. Para mim, estar como vice-prefeito ao lado do Omar, num momento como esse da cidade americana, é muito importante, né? Em dias como esse que nós temos o nosso orgulho, né, aflorado. Nós ficamos um pouco mais ufanistas em dias comemorativos como esse, de dias solenes, em que nós comemoramos 144 anos da nossa cidade. Tenho o maior orgulho de ter nascido aqui, na maternidade do Hospital São Francisco, de ter estudado a minha vida no Colégio Heitor Penteado, que são dois emblemas da cidade americana, né? O Heitor Penteado e o São Francisco, e poder ter alcançado aí, trabalhar em empresas como a Ripasa, que apesar de não ser aqui na americana, está só na outra margem do rio, mas também ter trabalhado na Goodyear, empresa que eu disse, inclusive no meu discurso, quando nós fomos eleitos a primeira vez, Omar e eu, o pai do Omar trouxe a Goodyear para cá, o meu pai trabalhou a vida inteira na Goodyear, eu trabalhei lá também, e foi isso que me deu a possibilidade de poder estudar e chegar às minhas graduações e pós-graduações e chegar onde eu cheguei. Dizer que a Americana é uma cidade encantadora, principalmente pelos desafios que ela sempre passa e sempre acaba saindo desses desafios. Ela sempre sai fortalecida, né? O americanense é um empreendedor por sangue, por natureza. E isso faz com que a cidade aguente aí 2 grandes crises têxteis, que aguenta aí uma crise municipal, uma crise nacional, uma crise administrativa e política, e mostra disso é que está saindo do fundo do poço, como eu digo sempre das minhas narrações esportivas, com passão largão, né? Está saindo com passão largão e rumando a um futuro muito próspero. Deixar aqui também o registro, não foi dito aqui por nenhum dos oradores, mas o registro histórico da importância do meu clube de coração, o Rio Branco Esporte Clube, na história dessa cidade. O Rio Branco Esporte Clube, ao lado da indústria têxtil e também da nossa querida festa do Peão Boiadeiro, é um dos maiores, se não o maior embaixador que nós temos da cidade americana. A Americana é conhecida pelos 4 cantos desse país, por todas as regiões, graças ao famoso Rio Branco de Americana, o nosso querido Tigre da Paulista, que está lá embaixo respirando por aparelhos na 3ª fase da última divisão, né, contando com o apoio de alguns abnegados, mas que, se Deus quiser, assim como a nossa cidade, vai viver os seus dias de glória ainda, vai viver os dias melhores e, com certeza, nós veremos aquele colosso que é o estádio Décio Vita, lotado ainda de americanenses e rio-branquenses em dias melhores. Parabéns a todos os americanenses nesse dia especial. E a nossa querida princesa Tecelã, que eu amo demais, vida longa e próspera. Obrigado, fiquem com Deus. Fará uso da palavra neste momento o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador senhor Luiz da Roda Bem. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o prefeito Omar Najar, meu amigo e uma pessoa que eu espelho e tenho aprendido muito a estar ao seu lado, prefeito. Muito obrigado por estar presente. Ao vice-prefeito Roger Williams, a Juliana, companheira do dia a dia aqui na casa, trabalhando, desempenhando o seu trabalho. Muito obrigado, Juliana. Ao cidadão emérito Ivan Fri Bueno Quirino, eu, na verdade, acho que eu não o conhecia e nem pessoalmente, mas parabéns pelo hino, um hino realmente que nos traz orgulho, um hino realmente muito bonito. A inspiração deve ter sido divina. Muito obrigado por fazer parte e contribuir com a Americana. Ao senhor Jefferson Bocardi, muito obrigado também. Aos meus colegas vereadores, senhor Girardi, Walter, Padre, Tiago, Rafael e Wellington Rezende.
a todos os presentes, boa noite. Prefeito, Americana sempre de portas abertas a receber pessoas. Foi dito por todo mundo e eu, inclusive, faço parte disso. Meu pai veio para cá nos anos 70. Eu era pequenininho e meu irmão já nasceu aqui em Americana. Americana é sempre uma cidade pujante, sempre aonde você vai, em qualquer lugar do estado, você fala de Americana, alguém conhece, já ouviu falar e fala bem. Então, é difícil, nesses 645 municípios do estado de São Paulo, uma cidade destacar da forma que sempre se destacou. Isso realmente, que nem o Rafael disse, é fruto do povo que está aqui, um povo ordeiro, um povo realmente que trabalha, um povo que procura soluções e não fica de braços cruzados. Essa é a grande diferença que faz a Americana. Essa é a grande diferença que nos dá orgulho de estar aqui presente, dá orgulho de estar hoje como presidente da casa, poder contribuir. Vários prefeitos passaram pelo nosso município e cada um contribuiu de uma forma. Aqui não foi citado o prefeito Carol Meneghel, que também muito arrojado com algumas ações do passado, rodoviária lá para cima de Americana, descentralizou, várias coisas vêm acontecendo e cada um contribuindo para que a Americana possa realmente voltar a ser a melhor cidade do estado para se morar. E, prefeito Omar, o senhor tem feito ações que vários políticos talvez não fariam, mas o senhor tem o seu objetivo, tem o seu trabalho, é sua determinação para que a Americana volte a crescer. Parabéns por isso. Muito difícil um político talvez tomar algumas ações que politicamente não é bem-vinda, mas o senhor deixa a política de lado e faz seu trabalho de forma correta. Parabéns, deixando a sua marca, deixando aí a sua contribuição. O seu pai já fez isso e o senhor agora dá sequência nisso. Americana é uma cidade, prefeito, que extremamente politizada. Nós tivemos 4 deputados representando uma cidade. Quantas cidades no estado de São Paulo tem esse porte para representação? 4 deputados numa mesma cidade. Isso significa o quão culto é o povo americanense, o quão ele briga pelo seu espaço, o quão ele defende a sua cidade. Isso nos deixa com uma carga maior de compromisso, com uma carga maior de responsabilidade para que a gente possa cumprir o nosso mandato, cumprir a nossa função. Então eu deixo aqui o parabéns a todos os americanenses, a todos que fazem parte dessa história, que estão fazendo parte dessa história hoje. Talvez o passado as pessoas fizeram também isso, e vamos dar sequência e honrar esse município. Parabéns a todos e todos tenham uma boa noite. Fará uso da palavra neste momento o excelentíssimo prefeito municipal de Americana, senhor Omar Najar. Boa noite a todos. Sempre eu fico por último, né? Bem, pessoal, em nome do vice-prefeito Roger William, cumprimento os vereadores e a população em geral que compareceu aqui para prestigiar uma data importante para a nossa cidade. E fiquei muito satisfeito com a fala do Bocardi e agradeço também, vou ler com vagar, parabéns pelo trabalho que você tem feito, a Juliana pelas palavras também que disse. Então, o que a gente pensa é o seguinte, Americana, como outras cidades, a gente tem que preservar a memória. E é importante essas datas serem comemoradas e a população que está aí ver a história de Americana para saber aonde nós chegamos, aonde nós queremos chegar. Então, eu fico feliz pela participação de todos, pelo empenho dos nossos secretários, pela Câmara Municipal, que nos deu também uma ajuda muito grande, e o Du aí, que
deu uma ajuda muito grande com material que estava lá na prefeitura, dessas preciosidades que a gente tem que preservar o máximo possível. E o que eu queria dizer também é que sozinho eu não faço nada. A gente conta com nossos secretários, com a Câmara Municipal, para um bem comum, que é a nossa cidade, que é o bem-estar de toda a nossa população. É esse o intuito nosso, é essa vontade que nós queremos fazer. E, se Deus quiser, a Americana será, com certeza, uma das melhores cidades para se viver. O bem-estar da população está em primeiro lugar para nós. E vamos lutar para isso. Eu agradeço o convite e fique com Deus. Um grande abraço. A sessão solene desta noite marca a abertura oficial da exposição Americana, Terra da Minha Raiz. A mostra, organizada em conjunto pela Câmara Municipal e pela Prefeitura Municipal, conta com fotos, registros históricos das origens do nosso município e ainda documentos e objetos que remetem à inauguração da estação ferroviária em 27 de agosto de 1875. A exposição ficará aberta no saguão da Câmara Municipal até o dia 27 de setembro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Para proceder à abertura oficial da exposição, convidamos o presidente da Câmara, vereador Luiz da Roda Bem, prefeito municipal de Americana, senhor Omar Najá, e o vice-prefeito de Americana, senhor Roger Williams da Fonseca, para que se dirijam à frente da mesa para o descerramento da placa. Está aberta oficialmente neste momento a exposição Americana Terra da Minha Raiz, em comemoração ao aniversário de 144 anos de fundação de Americana. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Ao final da solenidade faremos uma foto com todos os presentes da mesa e os vereadores. Com a palavra para a sua saudação final e para o encerramento desta sessão solene, o excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, vereador Luiz da Roda Bem. Antes do encerramento, eu quero parabenizar toda a Casa pelo excelente trabalho que tem feito, todos os funcionários, todos os colaboradores, até nesse momento, trabalhando para que isso ocorra, trabalharam durante o dia todo, confecção do vídeo, montagem aqui no espaço. Então, parabéns a todos, muito obrigado. Declaro encerrada a sessão solene em comemoração ao aniversário de 144 anos de fundação de Americana. Convido a todos para visitar a exposição. Obrigado a todos pela presença e tenham todos uma excelente noite. Convidamos os vereadores, membros da mesa, para que se dirijam aqui à frente para uma foto oficial. Convidamos a todos os presentes para que visitem a exposição sobre o aniversário de Americana. Obrigado pela presença e boa noite.